Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu estou aqui, nesta bela manhã de quarta-feira, hoje, dia 5/2/2025, no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação, desta vez para lhes trazer um breve resumo a respeito da nossa sexta lição, que tem como título O Filho é igual com o Pai. E dessa vez também eu tenho o privilégio de estar aqui mais meu irmão, o presbítero Carlos Castro, é o presbítero da nossa igreja ali. Hoje ele vai estar nos ajudando aqui a respeito desse tema tão necessário de ser debatido, né, irmãos? A gente tem trilhado esse caminho aí, né, irmão Carlos? Com certeza. Estamos na luta aí, constante, graças a Deus. Trazer luz e entendimento, né, a todos nós, né? Porque a gente aprende todo dia um pouquinho também, né, irmão? Cada dia a gente aprende um pouquinho. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, o nosso textuário está baseado em Hebreus 1:8, que nos diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática, né, meus irmãos, é que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Verdade gloriosa, né, irmão Carlos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em João, no capítulo 10, dos versos de 30 a 38. Eu quero ler juntamente com os irmãos aqui, apenas até o 33, né, da nossa leitura bíblica em classe. Bendito seja o nome do Senhor. Que nos diz: Eu e o Pai somos um. Isso quem está dizendo é Jesus. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa e outras declarações que nós encontramos na Bíblia, né, irmão Carlos, declara, sem sombra de dúvida, o conceito que Jesus tinha de si mesmo, né? Com certeza. O que é muito importante para cada filho de Deus, né, irmão Carlos? Outra vez, Jesus discutindo com os judeus, eles dizem: Se vós não acreditais que eu sou, morrerei em vossos pecados. E essa é uma declaração profunda que ele declara não só a respeito de si, mas com todo aquele que ganhou o privilégio da filiação, né, irmão Carlos? Com certeza. Foi na verdade mesmo. Porque cada um de nós temos que ter, em primeiro lugar, irmãos, a consciência da filiação que ganhamos através do Senhor Jesus. A Bíblia chama de adoção, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E a respeito disso nós vamos falar principalmente a respeito da bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Nós trataremos no primeiro, segundo e terceiro tópico. O primeiro tópico, o objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O segundo ponto tem como objetivo refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, irmão, né? E em terceiro e último ponto, explicar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Amém? Tendo isso em mente, partimos direto então para a nossa introdução, que nos diz: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai, irmão Carlos. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo, né, irmão Carlos? Com certeza, absolutamente é mesmo. Porque, por exemplo, quando nós lemos no Evangelho de Mateus, né, sobre a ideia de filho, irmão Carlos, né?
a ideia de Mateus em 23, no capítulo 23, verso 30 e 31. O que nos diz? Nos diz assim, no 30 e 33 nós fala assim, que 29, 30 aqui. No capítulo 23, no verso 30 e 31. Isso. Então, aqui mesmo? 23, né? Capítulo 23? Capítulo 23. Aí é 24, né? Mateus 23. Aqui, tá bobando, tá dando coisa. Mateus 23, né? Isso, 23. 30 e 31. 30 e 31. Está escrito. Está bem aqui. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nós associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. No 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Claro, a declaração do Senhor Jesus, né? O conceito de filho no pensamento judaico, irmãos, implica a igualdade com o pai, né? Isso a gente falou na leitura diária de ontem, que uma das principais características desse conceito é o quê? Que o filho expresse em essência, né, características do pai. E Jesus faz essa afirmação com respeito aos fariseus. Nós sabemos que as palavras do Senhor Jesus a eles aqui é pesada, e de fato eles estão merecendo. Porque eles mesmos declaram, né, que se tivessem vivido nos dias dos pais deles, eles não teriam feito o que os pais deles fizeram, os profetas. E aí o entendimento é claro, eles estão dizendo, né, que eles são filhos daqueles que mataram os profetas. Eles estão dizendo que ia contradizer o que é normal, né, o que é óbvio. O comportamento de um filho necessariamente precisa refletir o comportamento de um pai. Onde a gente viu isso, que até mesmo a nossa ciência declara isso, que o meio principal de se identificar um filho é pelo meio da Gênesis. E tem outro, qual é? Pelo meio de que a pessoa herda característica comportamental, né? Ou seja, é considerado pai tanto o que faz como o que cria, porque muitas vezes, irmão Carlos, as pessoas não foram criadas pelos seus pais biológicos, mas elas foram criadas por padrastos e elas herdaram muito da pessoa que criou. Então, no momento em que ele chega num lugar, ele expressa essa essência daquele que o criou, né? E Jesus, quem não lembra da boa passagem, irmão Carlos, de Pedro, quando nega Jesus, as pessoas chegam diante de Pedro e dizem assim, tu é um deles, tu fala do mesmo jeito deles, né, irmão? Então, pense numa coisa que declara, né, uma filiação, uma semelhança. Eu não fui criado com meu pai biológico, eu fui criado com meu padrasto. Mas ele me ensina coisas boas que até hoje eu guardo. Sim, e o senhor com certeza tem muito dele, por ter aprendido com ele. É verdade. Ele foi um grande padrasto para mim, pai ao mesmo tempo. Com certeza, essa é uma das ideias que a Bíblia expressa sobre a filiação, né, irmão Carlos? Uma das ideias de filho na Bíblia é expressada também, né, por exemplo, quando a gente tem a citação no Salmo 45, que depois é repetida lá em Hebreus, né, que diz o homem mortal ou o filho do homem. São duas expressões que declaram praticamente o mesmo significado, né? Então tem tudo isso envolvido, o que é maravilhoso, né, irmão? No segundo subtópico, temos aí o significado teológico, né? A palavra substância, por exemplo, né, irmãos? Quando a gente declara que Jesus tem a mesma substância do Pai, ele é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento, porque é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo diz isso. Eu saí e vim de Deus, como está em João 8,42, né, irmão Carlos? Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, como está aí em João 16,28. Então, todas essas declarações bíblicas, né, irmãos, ajudam a gente, né, a ter uma claridade maior a respeito do assunto quando se trata de filiação com respeito a Jesus e ao Pai, né, irmãos? Ao Filho e ao Pai, né? No terceiro subtópico, temos aí o Filho é Deus, né? E o Filho de Deus é uma expressão
bíblica, né, irmãos? Para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade do Senhor Jesus Cristo, irmão. Que verdade gloriosa. Nesse trilho, né, a gente poderia muito bem, né, irmão Carlos, ver Hebreus 1:8, né? Que diz para nós Hebreus 1:8, irmão Carlos? Diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e com o cetro do teu reino. Glória seja dada ao Senhor. Todas essas declarações, meus irmãos, nos ajudam a compreender a semelhança, né? Ajuda-nos a compreender como de fato o Filho é igual com o Pai. Quem faz essa declaração, segundo o escritor de Hebreus, nós sabemos que ele está fazendo uma citação de Salmos 45, né? O Deus Pai declara do Deus Filho. Então não tem, né, nada mais glorioso e verdadeiro, né? A respeito disso, irmãos, a gente tem várias declarações bíblicas que ajudam a gente a compreender melhor essa verdade. Amém? Amém. Então não há nenhuma coisa que possa se dizer, nossa, como é um assunto que não traz muita luz e entendimento. Não, irmão. As declarações bíblicas são claras quanto à filiação de Jesus com o Deus a quem nos dirigimos, a Ele como Deus e Pai, né, irmãos? E vamos avançando aí, porque o tempo não nos espera. O segundo tópico tratará da heresia, né? A heresia do subordinacionismo, né? E aqui é interessante falar, irmãos, a respeito disso, porque uma das principais características, né, dessa crença é negar a divindade de Jesus, tratá-lo como um Deus inferior. O subordinacionismo, meu irmão, é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquistas dinâmicos, ou adocionistas, ou os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que viveu aí no final do segundo século para meados do terceiro, irmão, foi o seu principal mentor. E quem é, irmão Carlos, esse Orígenes? Aqui eu trouxe essa declaração a respeito desse moço, e Orígenes é chamado, cognominado também de Orígenes de Alexandria ou de Cesareia, né? Então ele foi um cristão que viveu aí entre 85 e 253 na nossa era. Foi um teólogo, filósofo platônico, patrístico e um dos principais padres gregos. Então, de onde vem esse negócio, né, irmão Carlos? Não é de hoje, é lá de muito antigo, né, irmãos? E o que é válido dizer aqui também, irmão Carlos, é destacar as três principais os três principais pontos de vista apresentados quanto à filiação de Cristo. Primeiro, há uma crença que ele foi criado em épocas passadas. Esse foi o ponto de vista de Ário, né, que a gente falou a respeito desse moço, né, na lição passada. Quem foi Ário? Foi um dos expulsos no concílio de Niceia. Isso. E ele argumentava que Jesus foi criado em uma época passada à semelhança de Deus Pai, né, irmão? Isso aí a gente já refutou isso fortemente, né, falando biblicamente. O segundo ponto de vista é que Jesus é de uma geração eterna, e isso principalmente por Orígenes, né? Ele e outros sustentam essa opinião, consideravam a palavra grega monógenes como derivada de genão, ou significa gerar. Vários tradutores, irmão Carlos, seguiram os seus passos e traduziram o termo como unigênito, como está em João 1, 14, 18, também no capítulo 3, Hebreus 11, 1 João 4, né? No entanto, trata-se, na verdade, de um derivado de gênero e, portanto, significa único ou o único de seu gênero, irmão. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils, ou unique, né, que significa o seu único filho, né? Em João 3,
É a grande passagem que declara: Deus enviou o seu único filho, né? E também Hebreus 11, com referência a Isaac, irmão. Monógenes deve significar único, porque Abraão teve outros filhos, e a gente sabe disso. Sabe disso, né? O único que veio, que representaria de fato a promessa de Deus, que veio da mulher legítima de Abraão. Nós sabemos que ele teve Ismael com Agar e teve outros filhos e filhas com Quetura, né? Isso, então, mas o único que traz esse título de filho unigênito, o único dessa natureza, é só Isaac. Essa linhagem é só Isaac. É só Isaac. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos Gálatas a respeito disso, ele diz assim: a promessa não diz respeito a filhos, mas a filho, né? Trazendo essa ideia de que, como ele não tem, ele é único nessa natureza e qualidade, né? E essência. Isso é muito importante pra gente. Amém. Vamos avançando. A gente já viu aí que não tem nada a ver, né? Essa ideia de que Jesus, né, é subordinado, né, irmão? Jesus é menos que o Pai, né? No período pré-niceno, né, irmãos? Subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus, né, irmãos? Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus e inferior ao Pai. A gente fez essa citação na lição passada, né, irmão, lá na nossa escola bíblica, né, parte do que foi redigido lá no Concílio de Nicéia, né, e ficou muito claro que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, né, assim como o Pai. Então, graças a Deus por isso. Amém. Né? No entanto, o subordinacionismo, irmãos, pinça as escrituras aqui e ali, irmão Carlos, né? Utilizando passagens do Novo Testamento, né? Apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai, né, irmão? Isso. Então isso é muito importante para nós, né, irmão Carlos? Por quê? Porque é uma tristeza. A gente sabe que esses ensinamentos têm como objetivo diminuir a autoridade que Jesus tem, né, irmão Carlos? Você punir totalmente a soberania de Jesus, né? Ele é soberano, ele é o mesmo Pai, o mesmo Filho, é igual, então ele é soberano também. Ele é soberano hoje e sempre, né, irmão Carlos? Não tem para onde fugir. Pois é verdade. Isso é muito importante, porque, por exemplo, quando a Bíblia fala em Romanos, né? Romanos 3 e 4. O que está escrito aí, irmão Carlos? Em Romanos 1, 3 e 4, nós diz assim o 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é, não tem declaração mais clara, isso é mais clara do que o sol, né, que de fato Jesus, né, é a única pessoa da Trindade que possui essas duas naturezas eternamente, né, irmão Carlos? Então, graças a Deus por isso. Irmãos, vamos avançando. O último tópico aí tem como título como o subordinacionismo se apresenta hoje, né? E primeiramente no contexto islâmico. O islamismo, meus irmãos, eles consideram, né, Jesus como filho, não consideram Jesus como filho de Deus, como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele, irmãos. Isso é uma coisa muito grave. É um absurdo. É um absurdo. O Alcorão, irmão Carlos, chega a afirmar que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria, segundo eles, uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O senhor já imaginou a que ponto o ser humano chega? Né? O que eles afirmam é que se a gente afirmar que Jesus é Deus, nós estamos admitindo que Deus, em algum momento da história, desceu sobre a terra e teve uma relação íntima
ou seja, uma relação sexual com Maria para que pudesse ser gerado. É muita ignorância, né? Porque com respeito ao Deus invisível, não se pode ter uma mentalidade dessa, né, irmão Carlos? Porque o que nós sabemos que de fato é que Jesus foi gerado pelo Espírito. Pelo Espírito que fala na Bíblia mesmo, né? E isso é importante, irmão Carlos, para a nossa compreensão, porque é de uma tamanha ignorância assustadora, porque os seres humanos são a espécie para quem Jesus foi enviado. E a maioria, nós não erramos, a maioria não aceita como tal, né? Até os demônios, que é uma citação que nós temos aí em Marcos, né, irmão Carlos? Está escrito em Marcos 5, verso 7. Marcos 5, 7, está bem aqui. Que nos diz: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isso é uma declaração que a gente sabe que foi feita por um demônio que é chamado Legião, né? Isso. Então assim, irmãos, Satanás e seus demônios reconhecem a legítima filiação de Jesus com o Pai. O demônio conhece que ele é o filho do Pai mesmo e é respeitado no céu e na terra. Né? E ele promove o engano aos seres humanos de que isso é o contrário. Que coisa contraditória, né, irmão Carlos? Infelizmente, bom, não é só o islamismo que faz essa negação, nós também temos como um dos principais movimentos o Testemunho de Jeová, né? É verdade, meus irmãos, que a Bíblia faz menção de deuses falsos. São falsos e por esse motivo não podem ser Deus, como está em Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo, né, irmãos? Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, aliás, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual somos todas as coisas e nós por ele, como está aí em 1 Coríntios 8, verso 6, né, irmãos? Isso. Então, meus irmãos, Jesus Cristo aliás, uma das coisas que a gente poderia perguntar para quem nega essa verdade, irmão Carlos, por exemplo, como os testemunhos de Jeová, é assim: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Para ver qual é a resposta deles. Porque se eles, por exemplo, respondessem de forma positiva, dizendo, não, Jesus é uma divindade verdadeira, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Né? Mas se eles derem uma resposta negativa, dizendo, não, Jesus não é um Deus verdadeiro, então eles também são obrigados a admitir que servem ou são seguidores de um Deus falso. Né? Então eles ficam, né, para todos que negam, não só ele, né? Neles, infelizmente, existe outras correntes negacionistas, né, irmão, dessa verdade. Mas somente a nossa Bíblia, a palavra de Deus, que traz a verdade absoluta a respeito dessas doutrinas, né, irmão, que é tão essencial para a nossa fé, irmãos, a gente precisa ter isso em mente, né? E partindo aí para o final, irmão, a nossa conclusão toda a Sagrada Escritura, né, a gente observa a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, irmãos. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive, irmão Carlos, como modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, na qual cada membro está ligado uns aos outros. Né? E essa é uma verdade que constantemente tem sido expressada no Novo Testamento, como por exemplo em Romanos 12, né, irmão Carlos? 4 ao 5. E nos diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Gloriosa verdade. Essa é uma das que mais expressa essa característica do nosso Deus, né, irmão Carlos? Com certeza. Essa é uma das principais características do nosso Deus, que é expressada através do seu povo, da igreja, né? Que embora sejamos muito, somos um corpo só, tendo o cabeça ou a cabeça Cristo, que é o Senhor de todos. Amém? Graças a Deus, muito obrigado a você
meu irmão, minha irmã que nos acompanha aí. E vamos juntos nessa batalha aí, em nome de Jesus, né, irmão Carlos? Meu irmão, foi muito bom, ó. Nesse Graças a instantinho eu Deus. aprendi muito também com o senhor. É, todos nós, né? Cada dia vamos aprendendo um pouquinho mais, né, irmão Carlos? E é isso que nos está proposto, crescer na graça e no conhecimento. Quem desse, todo dia a gente tivesse Um bate-papo desse, né? Com certeza é bom. É bom demais. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.